Hello, ladies and gentlemen. In this class, we are going to discuss the subject degree of adjectives, comparison and superlative forms. Ok, pessoal, então, os adjetivos. Primeiro é bom a gente apresentar uma rápida definição, né, do que é o adjetivo e como ele funciona em inglês. Os adjetivos não variam em número nem em gênero. Isso quer dizer o quê? Que a gente não vai colocar no plural, uma mesma palavra, ela serve tanto para o plural quanto para o singular. E também não vai variar em gênero. Isso quer dizer que não há uma palavra específica para o masculino e outra para o feminino. As duas funcionam para os dois tipos de substantivo. Às vezes acontece de um adjetivo em inglês ser preferencialmente usado para nomes femininos e outras vezes para alguns nomes masculinos, mas isso é muito raro. Então agora a gente vai ver aqui alguns exemplos do funcionamento do adjetivo. The boy is handsome. O garoto é bonito. The boys are handsome. Os garotos são bonitos. Então, como nós observamos aqui, ele continua no singular, né, no inglês, mas no português nós temos de fazer a flexão. A mesma palavra vale para o singular e a mesma palavra vale para o plural. The girl is stronger. The girl is strong. A garota é forte. The girls are strong. As garotas são fortes. Então aqui a gente observa que a palavra strong vale para o feminino, né? Fica numa forma só, mas no português ela vai variar, né, de acordo com o número. Plural, a gente faz a concordância, singular, a gente faz a concordância, porém no inglês elas permanecem na mesma forma. Nós observamos que a frase está no plural por causa do verbo, né, que é uma forma plural, e também por causa do substantivo, que está no plural. Bom, como que os adjetivos funcionam quando estão acompanhados de intensificadores, os intensifiers? Nós temos três tipos básicos, é claro que nós temos muitos outros intensificadores, mas aqui a gente vai abordar esses três que são muito utilizados. O so, que nós vamos traduzir como tão, to, que nós vamos traduzir como demais, e very, como muito. Os intensificadores, eles sempre vão vir na frente do adjetivo para intensificá-lo. Então, exemplo, the girl is so strong. A garota é tão forte. Today is too hot. Hoje está quente demais. My parents are very strict. Os meus pais são muito bravos. Bom, aqui nós temos uma observação que é, quando eu quero intensificar algo e esse algo é positivo, eu vou dar preferência pelo so. Então, nesse caso eu também posso traduzir como muito e às vezes até como demais, porque em português para nós isso não faz tanta diferença na tradução. Mas no inglês tem uma diferença. Então, se nós queremos usar algo como demais ou muito, mas a ideia, a intensificação que nós estamos fazendo, ela representa uma ideia de algo desagradável, exagerado, que está me incomodando, então eu vou dar preferência pelo intensificador to. Too hot, quente demais. Pode ser traduzido como muito quente, sem problema nenhum, mas eu tenho de lembrar que em inglês a preferência para isso aqui é para algo que não me agrada muito, algo negativo. Bom, agora nós vamos entrar propriamente dito na questão das comparações com superioridade e do superlativo. Então aqui nós vamos ver uma definição. Né? Comparações de superioridade, elas vão acontecer normalmente entre duas coisas, ou mais, né? Mais de uma. Nós vamos usar a palavra more, que equivale ao mais do português, diante do adjetivo. E em seguida nós vamos usar sempre na comparação a palavra do que em inglês é than e é uma conjunção. Para fazer comparações de igualdade, então a gente vai usar essa estrutura aqui. As, mais o adjetivo que eu quero comparar, mais a palavra as. No caso, isso quer dizer tanto quanto ou tão como. Depende de como nós queremos traduzir. Também pode ser usado so, mais o adjetivo mais as, preferencialmente em frases negativas. No entanto, nós podemos usar a forma anterior também para construir negativas ou vice-versa. Aqui, no caso, a gente está vendo mais como a norma gramatical normalmente ensina. Para destacar o sujeito dentro de determinado grupo, então a gente vai usar o grau superlativo.
e a gente vai usar a expressão the most, cuja tradução é o mais ou a mais, os mais, as mais. Lembrando que adjetivos em inglês não variam gênero e número. Vamos ver então como que isso fica lá no quadro. Aqui nós temos alguns adjetivos longos. Vamos pegar aqui o adjetivo useful, que é a palavra útil. Então, como que eu escrevo mais útil? Se eu quero comparar, eu digo more useful. E claro, vou usar a palavra than depois, que é o do que. Se fosse no superlativo, eu quero dizer o mais útil, eu vou usar the most useful. Interesting, interessante. More interesting than the most interesting. Bom, qual vai ser a marca do superlativo, então? O uso do artigo na frente. Mesmo em português, quando eu digo a história mais interessante, eu tenho um a na frente do substantivo e o mais interessante depois. No inglês, muda um pouquinho porque a gente coloca o substantivo no meio, enquanto no inglês tudo que é adjetivação vem para frente. Como que isso fica no exemplo, então? A pen is more useful than a pencil. Uma caneta é mais útil do que um lápis. Se eu fosse perguntar, qual dos dois é o mais útil? The pen is the most useful. Ou the pencil is the most useful. Nesse caso, no superlativo, não aparecem as duas coisas que eu estou comparando. Eu simplesmente destaco uma dentro de um grupo. Continuando então. Quando a gente vai fazer comparação de igualdade agora. Então, como eu já tinha falado antes, nós vamos usar a expressão as, tão quanto, tanto como, depende. E na negativa, not so as. Não tanto como ou não tanto, não tão quanto. Vamos ver aqui. Nesse caso, a gente não faz nenhuma alteração no adjetivo. A gente só posiciona no meio da expressão. He is as hardworking as my brother. Ele é tão trabalhador quanto meu irmão. She is not so intelligent as he is. Ela não é tão inteligente quanto ele é. She is not so beautiful as Maria. Ela não é tão bela quanto a Maria. Bom, nesses casos aqui, a gente tem que lembrar que estamos trabalhando com adjetivos longos. Então, tanto para fazer a comparação de superioridade, ou para fazer a de igualdade, ou para fazer o superlativo, nós vamos usar adjetivos longos. E isso, então, vai seguir uma estrutura muito semelhante com a do português. Nós não fazemos alteração nenhuma. Nós praticamente fazemos a escrita literal da afirmação. Agora nós vamos ver quando nós trabalhamos com os adjetivos chamados adjetivos curtos, os short adjectives em inglês. Que daí vai mudar um pouquinho a estrutura como nós construímos as comparações e os superlativos. Bom, em primeiro lugar, a gente, quando perceber que está trabalhando com um adjetivo curto, nós temos de usar os sufixos que equivale a mais, e o sufixo est, que equivale a o mais, a mais, no caso, se for feminino. Bom, quando a gente vai usar o sufixo, então, como a gente aprendeu lá na formação de palavras, nós vamos grudar os sufixos ao adjetivo. E a gente não pode mais usar as palavras more e the most. Vamos ver como é que isso funciona. Bom, se eu estou trabalhando com uma igualdade, eu não preciso desses sufixos aqui. Eu só vou dizer he is as thin as my brother. Ele é tão magro quanto meu irmão. Agora, vejam que aqui eu tenho um adjetivo curto. Então, na igualdade, ele vai permanecer normal, como se fosse lá no adjetivo longo na igualdade também. Agora, vamos ver um outro exemplo de igualdade. Uma pergunta no caso. Are you as fast as your brother? Você é tão rápido quanto seu irmão? In the mountain, I felt as free as a bird. Na montanha, eu me senti tão livre quanto um pássaro, ou tão livre como um pássaro. Vamos ver agora quando os adjetivos são curtos e vão começar a ser empregados nos comparativos e nos superlativos. Então aqui a primeira regra é adjetivos de uma sílaba terminados em E. Daí algumas pessoas perguntam, mas como eu vou saber se é uma sílaba só? Bom,
Em inglês, a gente vai ter que observar quantos sons vocálicos que aparecem na pronúncia da palavra. Isso para nós pode parecer um pouquinho complicado, porque em português uma palavra como essa seria 2 sílabas. Mas a pronúncia é close, close. Então nós paramos no som do Z, como se nós não pronunciássemos o E final nessas palavras. Huge, large, strange, wise. Então, quando os adjetivos terminarem em E, o que nós vamos fazer? Na forma comparativa, nós vamos apenas acrescentar o R, não precisa botar o ER, porque ele já termina em E. É errado escrever more na frente desse tipo de adjetivo aqui, certo? O more aqui ele vai ser condensado, ele vai ser sintetizado no sufixo er. Então, esse tipo de adjetivo aqui eu tenho de ler de trás para frente. O mais próximo. O mais, no caso aqui também quer dizer maior. Large quer dizer grande. Eu não posso dizer o mais grande, eu vou ter que dizer o maior. Stranger, o mais estranho. Wiser, o mais sábio. Na forma do superlativo, eu tenho de lembrar que numa frase eu vou usar o artigo na frente. The closest, o mais próximo. Hugest, o maior, o mais enorme, né? A ideia, no caso, é de que é o mais enorme, né? Mas é claro, a gente não pode falar assim, vamos falar o maior. A mesma coisa aqui. Sorry, tem um errinho de digitação aqui. Aqui, na verdade, é largest, não é larger, que quer dizer o maior também. Strangest, the strangest, o mais estranho. The wisest, o mais sábio. Então, no superlativo, a gente sempre vai ter que colocar o artigo na frente, enquanto aqui no comparativo a gente não coloca, artigo, mas a gente acrescenta a palavra than aqui do lado para fazer a comparação. Vamos ver outros exemplos agora. Adjetivos curtos terminados em consoante. Vamos ver aqui a primeira situação. Né? Nós temos adjetivos de uma sílaba terminados em consoante. Primeira coisa, vamos observar que essas palavras aqui, esses adjetivos, eles têm uma terminação, a maioria deles tem uma terminação interessante. Consoante, uma vogal e uma consoante. Consoante, uma vogal e uma consoante. Então, sempre que o adjetivo terminar nessa sequência, uma consoante, uma vogal, uma consoante, para fazer as formas comparativa e superlativa, nós precisaremos duplicar a última consoante. Então, eu vou ficar aqui. Eu vou ter a palavra bigger, que quer dizer, se big é grande, bigger é maior. Maior, boto than, maior do que, bigger than. The biggest, o maior. Fat, fat quer dizer gordo. Então, eu duplico, porque termina em consoante, vogal, consoante. Fatter, ou fatter. Fatter than, mais gordo do que. The fattest, o mais gordo. Uma frase como, por exemplo, o mais gordo de todos. E a gente tem depois, então, os adjetivos sad, que é triste. Thin, que é magro. Fast, que é rápido. Great, que é grande ou grandioso. Quick, que é rápido. Short, que pode ser baixinho, pode ser curto, depende do contexto. E tall, que quer dizer alto. Bom, no caso aqui de short, como é que eu digo mais curto em inglês? Eu não posso falar more short. Eu tenho de botar o sufixo e ler de trás para frente. Mais curto. Ou se fosse o mais curto no superlativo. The shortest. E a letra vai ficar o mais curto. Bom, agora nós vamos ver um outro caso em que temos adjetivos de 2 sílabas e eles são terminados em Y. Como nós já vimos em algumas situações, como lá, por exemplo, no Simple Present, quando um verbo termina em Y, aqui a situação é parecida. Antes de acrescentar o sufixo er ou est, nós precisamos trocar o Y por I
e depois acrescenta o respectivo sufixo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Heavy. Heavy quer dizer pesado. Então, como eu digo mais pesado do que? Heavier than. Mais pesado do que. Então, vejam que aqui eu troquei o Y por I e acrescentei o sufixo equivalente. Agora eu quero dizer o mais pesado do mundo. Eu vou usar um superlativo. Eu não estou fazendo uma comparação entre duas coisas. The heaviest of the world. The heaviest in the world. Vamos ver um outro exemplo aqui. Brilhante. Shiny. Shiny. Então eu pego, troco Y por I para fazer a comparação, boto o ER e boto um than depois numa frase. Shinier than, mais brilhante do que. The shiniest, o mais brilhante. Adjetivos de duas sílabas que terminam em le ou io. Bom, aqui nós temos uma questão curiosa. Esses adjetivos, eles também vão funcionar a construção, né, da estrutura para comparação e para o superlativo da mesma forma que os outros adjetivos curtos. Porém, a gente tem a opção de usar na frente deles o more e o the most. More para comparação, the most para o superlativo. É claro, eu tenho de tomar cuidado. Se eu prefiro a opção sintetizada, no caso, able quer dizer capaz, abler, mais capaz. Eu não posso botar o more aqui na frente porque eu já tenho o more sintetizado aqui, certo? Mas eu poderia dizer more able, optar, né, pela forma more able, em vez de usar o abler. E aqui eu posso dizer the most able, em vez de the ablest. Vamos ver outros exemplos aqui. Gentil, segundo exemplo. Gentil. Eu quero dizer mais gentil do que. Eu digo gentler than. Mais gentil do que. E agora eu quero fazer um superlativo. Eu quero dizer que o homem é o mais gentil. The man is the gentlest. The gentlest. O mais gentil. Vamos ver aqui a palavra. A gente tem a palavra estreito, raso e simples. Vamos ver só mais um exemplo como que vai ficar. Narrow, então, estreito. Narrower quer dizer mais estreito. E boto than quando for comparar. Narrower than. Narrowest, the narrowest. O mais estreito. Vamos ver aqui esses exemplos. This exercise is simpler than that one. Este exercício é mais simples do que aquele. Exercise number 10 is the simplest. Exercise number 10 is the most simple. Então, o exercício número 10 é o mais simples. E aqui a gente tem a mesma estrutura, só que com o most. Bom, assim como acontece na língua portuguesa, a gente também vai ter alguns adjetivos irregulares no inglês. Por exemplo, a gente sabe que é incorreto dizer mais e melhor. Claro que às vezes, né, a gente comete alguns deslizes e acaba soltando. Mas a gramática da língua portuguesa não considera essas formas como corretas. Mais melhor, mais bom, mais ruim. Então, em inglês existem algumas semelhanças. Vamos ver um exemplo. Para a palavra bom, eu digo melhor, better, e o melhor, the best. Para a palavra ruim ou mal, eu digo worse, que quer dizer pior do que, e the worst, o pior. Para many e much, que é muito para coisas contáveis e muito para coisas incontáveis, para fazer a comparação eu uso more than, more, acrescento than, e para fazer o superlativo eu uso the most. Little, por exemplo, quando tem a tradução de pouco, pouco, a comparação vai ser com menos, que é o less, less than, menos do que, e the least, o menor, o mínimo também pode ser traduzido. Se eu quero fazer um superlativo ou comparativo de inferioridade, eu também vou usar na frente dos adjetivos esses aqui,
sem me preocupar em trocar o adjetivo, em fazer nenhuma alteração, como colocar sufixo, R, ou o est, no caso. Basta eu colocar essas palavrinhas na frente do adjetivo que eu quero mudar e eu vou ter o grau comparativo de inferioridade ou o superlativo de inferioridade. Aqui eu tenho a palavra longe, far. Como que eu digo mais longe, então? Eu tenho duas opções em inglês. Eu posso tanto usar o farther than ou further than. Mais longe do que. Mais longe, mais longe. Temos sempre de lembrar que a terminação quando está grudada num adjetivo, ela quer dizer mais. Mais, e depois basta eu ler o adjetivo. O superlativo, então, vai ser the furthest, ou the farthest ou the furthest, que também quer dizer o mais longe. Lembrando que aqui na tradução eu boto o artigo, enquanto lá na comparação eu não tenho artigo. Old, velho, pode ser older ou elder. A forma elder, mais velho, normalmente é usada apenas para pessoas, enquanto older pode ser usado para pessoas e para objetos e animais também, outras coisas. Então aqui eu tenho mais velho do que, mais velho do que. The oldest ou the eldest. Eldest, o mais velho. The eldest of the brothers. O mais velho dos irmãos. Então, nesse caso, é para uma pessoa. E oldest, o superlativo, quando se referir a outras coisas, mas também para pessoas. Vamos ver aqui o exemplo. Coffee is good. Café é bom. Coffee is better than wine. O café é melhor do que o vinho. Então, veja que aqui eu estou usando uma comparação. Better. Eu preciso usar o than. Agora eu vou usar um superlativo. Whiskey is the worst drink. O whisky é a pior bebida. Então veja que aqui no superlativo eu não coloquei uma outra bebida contrastando com o whisky. Eu simplesmente afirmei que ela é a pior. Então eu uso a forma superlativo e a característica dele, além de ter o est, né, nas formas que não são irregulares, a gente vai ter que colocar o artigo aqui na frente dele. Bom, há algumas situações em que nós não temos como criar um grau comparativo, porque os adjetivos eles já expressam um grau absoluto de igualdade. Por exemplo, que a gente tem alguns exemplos que eu listei, né, para vocês depois fazerem a comparação, e aqui tem um exemplo prático. Se eu digo, I am more Italian than João, eu sou mais italiano do que o João. Essa é uma afirmação que ela não é possível, porque não é possível nós sermos mais italianos ou mais franceses ou mais brasileiros que uma outra pessoa. As duas são italianas. Se as duas nasceram na Itália, as duas são italianas. Então, para alguns tipos de adjetivo, não faz sentido eu criar esse tipo de comparação aqui.